Ponto Poder Contexto, com Wagner Mendes. Estamos começando mais um Ponto Poder Contexto na sua Verdinha FM 92.5. Você também nos acompanha nas plataformas de áudio. Eu sou Wagner Mendes, editor e colunista do Ponto Poder, e hoje nós vamos falar sobre o rompimento, que acabou não sendo mais rompimento, de Cid Gomes com o governador Eumano de Freitas. Tem declaração dele recente sobre o assunto. Teremos também hoje o quadro Mais Vozes sobre o envelhecimento da população e a política do cuidado, reportagem de Ingrid Campos, e também vamos abordar os bastidores da eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa, que foi resolvida essa semana com a eleição do deputado estadual Romeu Aldigueri, do PDT. E para falar hoje sobre o assunto Cid Gomes, eu recebo o repórter do Ponto Poder, Igor Cavalcante. Seja bem-vindo, Igor. Olá, Wagner, ouvintes, é um prazer estar de volta aqui. Vamos falar aí sobre esse cenário, né, do grupo governista cearense, como é que está esse momento, né, que a gente pode definir. Pois é, a gente vem aí falando sobre essa situação Cid Gomes, né? Nas últimas semanas, a irmã do senador, a deputada estadual Lia Gomes, chegou a afirmar que havia ali um anúncio de rompimento entre os aliados, de que o Senado teria dito que era uma decisão individual e que cada um atuasse ali da maneira como quisesse, mas que acabou que teve ali uma reviravolta, né, Igor? A gente tem que também ver acompanhando essa situação. Houve a troca da candidatura governista na Assembleia Legislativa. Fernando Santana acabou recuando, renunciou aí à candidatura, e houve ali a troca pelo Romeu Aldigueri, que ele é atual líder do governador na Assembleia Legislativa, que é do PDT, mas já está de saída do PDT. Igor, como é que você avalia aí esse cenário do ponto de vista do Cid Gomes, né? Havia, claro, um anúncio ali entre aliados, mais do que apurada essa informação, de que o Cid teria anunciado ao governador o rompimento e, inclusive, falado com alguns aliados, com a própria irmã, inclusive. Mas agora diz, né, que não falou sobre o rompimento, não dá indicativo de que vai romper, um possível recuo, né? Exatamente, Wagner. Essa história toda, se a gente for localizar, começou ali pelo dia 16, 17 de novembro, né, do mês passado ainda. Então a gente teve essa primeira declaração da deputada Lia Gomes, irmã do senador Cid, como você falou, dizendo, né, que havia essa insatisfação, essa possibilidade de rompimento. Ela chegou a afirmar, né, esse rompimento, que ele não se sentia mais representado. Então, se a gente for recapitular essa história, a gente tem alguns aspectos a se destacar. Primeiro é que essa fala dela não é uma fala solta, aleatória, como se tivesse pegado todo mundo de surpresa. Porque há muito tempo, até mesmo antes da eleição, antes daquele período de campanha, o senador Cid Gomes já vem falando, já vem demonstrando publicamente, em discursos, em publicações, em falas, em entrevistas, essa insatisfação que ele tem, ou essa queixa ali mínima, né, com isso que ele chama de concentração de poder na mão de uma pessoa só. Isso porque a presidência da República hoje é ocupada pelo Lula, do PT, o governo do estado do Ceará é ocupado pelo governador Eumano de Freitas, do PT, e agora o Evandro Leitão, né, foi eleito prefeito de Fortaleza, também do PT. Então ele tem essa queixa, essa insatisfação aí com essa concentração, digamos assim, de poder na mão do PT. O argumento dele é de que ele foi governador, havia um amplo arco de aliança em torno dele, mas sempre de partidos ali aliados, né? O grupo dele, como a gente sempre ressalta assim, nas matérias, nas reportagens, é o grupo dos Ferreira Gomes, que a gente chama. Então, é um grupo que permeia vários partidos. Tem gente do PSD, do PT, do PDT, do PSB, do MDB, enfim. É sempre esse arco muito grande. No caso agora da chegada do PT ao poder, de fato o PT vai reunindo ali uma ampla base de petistas. Então, essa insatisfação do senador Cid começa a surgir daí. E isso, como eu disse, antes da eleição. E aí vem agora essa fala da Lia, que casa justamente com esse discurso que ele vem reforçando ao longo do tempo. E aí a gente tem aí o Fernando Santana, né, logo
depois desse impasse, ele acabou anunciando aí a renúncia, né? E essa renúncia, ele falou, inclusive, que colocava o nome ali, retirava o nome da disputa, na verdade, porque não fazia ali política, pensava muito mais no grupo do que num poder individual, digamos assim. Então foi esse recuo dele aí, mas essa decisão dele partiu muito de uma conversa, dessa pressão mesmo do senador Cid Gomes, dessa ameaça velada, digamos assim, né, já que ele disse que não falou, queria romper. Então a gente tem esse cenário. E aí o que eu diria é que o Cid, de fato, sai muito fortalecido dessa pressão, né, que ele fez. Então a gente tinha um cenário, a gente até comentou aqui, o cenário pós-eleitoral do Cid ficou aquela coisa, um copo meio cheio e meio vazio, porque ele conseguiu eleger 65 prefeitos, demonstrou uma capacidade de articulação, de força muito grande no estado do Ceará, mas ele perdeu um lugar estratégico que foi Sobral, né? A prefeitura de lá que desde há muitos anos, aí, mais de 2 décadas, estava sob o comando da família dele, né? De aliados da família dele, e aí ele perdeu. Então a gente ficou naquele copo meio cheio, meio vazio, e agora parece que ele deu uma resposta aí para ninguém ter dúvidas, que foi realmente colocar ali, talvez seja um pouco exagerado esse termo, mas colocar ali contra a parede, de certa forma, o governador e dizer, olha, eu não quero o nome que você indicou. E aí isso fica mais forte ainda, essa força do Cid, porque muitas lideranças do PT apareceram dizendo, não, o nome que o governador indicou vai ser o que estará lá, né? O Fernando Santana será o próximo presidente da Assembleia. Então a gente teve o presidente do PT, o Conin, dando declaração aqui para o Diário do Nordeste, para a Verdinha, falando sobre isso, dizendo que havia um diálogo ali, mas mais no sentido de acalmar o Cid do que trocar o Fernando Santana. O Guimarães, inclusive, falou, né? Ele comentou que, olha, tire o PT disso, né? Essa história não tem nada a ver com o PT, é uma coisa do Cid ali. Então, acabou que a decisão que foi revista foi do Elmano, né? Então, o governador do estado, de certa forma, recuou ali para uma decisão, uma pressão do senador. E, inclusive, uma fala que eu destaco também é do próprio Guimarães, que, né, quando ele foi comentar sobre isso, ele disse, olha, isso tem que ser decidido entre o Camilo e o Cid. Então, de certa forma, ele tirou ali o Elmano, o governador do estado. Então, de novo, a gente tem o Elmano acaba ficando ali um pouco mais no segundo plano, e o Camilo e o Cid assumem esse protagonismo. E, inclusive, tem fala do próprio Cid nessa semana lá de Brasília. A Flávia Rabelo, nossa repórter lá de Brasília, entrevistou o senador, né, logo depois ali da reunião da bancada cearense, e ele comentou esse assunto do possível, suposto rompimento com o governador Eumano de Freitas, que acabou não sendo concretizado. E sua relação com o governador Eumano? O senhor mantém? Como é que está essa relação? Claro, boa relação. O senhor não vai romper? Não. Não romperá? Não. Já rompeu, desrompeu? Rompeu, desrompeu? Como está essa situação? Você ouviu alguma declaração minha? Então, isso que a gente quer saber. Então, você só pode dizer que uma coisa aconteceu quando você tem uma declaração da pessoa. Oficial. Eu nunca falei que rompi, que estava rompendo minha relação. O senhor só deixou... Nunca falei isso. O senhor só deixou claro que estava insatisfeito com a concentração de poder do PT. Eu me manifesto sobre o que eu penso publicamente. Eu acho que se você tem um arco de alianças, uma composição partidária, a meu juízo, é impositivo que os partidos tenham, na proporção dos seus tamanhos, participações nas definições, nas decisões, em espaços de representação. Então, isso para mim isso é uma obviedade. Tá aí a declaração do senador Cid Gomes dizendo que não anunciou rompimento, né? Não deu declarações sobre isso. De fato, ele não deu, mas que o que a gente sabe desses bastidores, dos deputados, dos parlamentares que a gente ouviu ali, inclusive no off, né, que a gente chama ali, é que ele de fato havia tomado essa decisão e de fato agora o que parece mais ser um recuo. Agora, a gente vem falando, Igor, sobre essa história da questão da força do Cid Gomes na base, né? A professora de teoria política da Universidade Estadual do Ceará e cientista política Mona Lisa Torres, ela mandou um áudio para a gente com uma reflexão falando justamente sobre isso, né? Que o Cid ainda tem muita força na base, por representação ali, principalmente no interior, que ele ainda tem uma voz ativa
muito forte na base aliada do governador Eumano de Freitas. Vamos ouvir essa reflexão da professora. Cid Gomes é uma figura que não pode ser desprezada na política cearense, né, a despeito de alguns reveses que aconteceram em período não muito distante, né, em períodos recentes, como a implosão da base em 22, que levou à derrota do PDT ao governo do estado, né, e mesmo agora em 24, com a derrota de Ivo Gomes, ao não conseguir eleger as suas sucessores ou da cela. A despeito desses reveses, o grupo liderado por Cid ainda mantém uma coesão relativamente expressiva, né? A migração a migração do Cid Gomes para o PSB, que fez com que vários prefeitos, ainda em 2024, fizessem esse mesmo movimento com ele, transformar a legenda numa das maiores legendas do estado, em questão de meses, né? Se você faz o levantamento da quantidade do desempenho partidário em 24, entre fevereiro e junho, o PSB é o partido que mais cresce, indicando essa força do Cid em relação às lideranças municipais. Eu acho que essa é uma grande característica dele, né? Ele tem uma capacidade muito grande de articulação, de organização de grupo, de mobilização de lideranças políticas em seu entorno, e uma confiança, né, que foi construída e que permitiu que ele construísse essa rede política muito, em alguma medida, muito fidelizada. Então, veja que em 2024, agora nessa eleição, o PSB, partido que agora abriga o Cid Gomes, foi o partido que obteve o melhor desempenho eleitoral, 65 prefeituras, praticamente a mesma quantidade de prefeituras que o PDT obteve nas eleições de 2020. Então, isso já é um indicativo importante, isso é um indicador importante da força dessa liderança. Então, é um nome importante, um nome que agrega muitas lideranças municipais essas que são cabos eleitorais importantes em eleições proporcionais, que serão, né, as próximas eleições de 26, e que ainda consegue aglutinar no seu entorno outras forças também, né, outras lideranças também, outros parlamentares com cadeiras na Câmara Federal, na Câmara Estadual. Então, isso não é pouca coisa, e isso faz com que o Cid consiga manter, ainda que não seja o governador da ocasião, né, ainda que não tenha uma ligação muito forte com o Eumano, ele ainda consegue ter um poder de influência muito grande dentro do governo, e obviamente isso implica que ele queira e que ele trabalhe para ocupar espaços proporcionais ao tamanho dele como liderança, né? Então eu acho que isso esse movimento dele, essa vitória, digamos assim, ao indicar, ou a influenciar na composição da mesa da Assembleia Legislativa, demonstra que ele ainda é uma figura muito forte. A pergunta que eu colocaria aqui, né, inclusive para vocês que vão repassar para ele, é pensar qual papel ele vai ocupar em 2026, se ele vai querer se candidatar a um outro cargo majoritário, se ele vai encerrar a vida política dele, político eleitoral, né, no sentido de se candidatar a outros cargos, mas se ele vai direcionar suas atenções à administração partidária mesmo, às atividades partidárias, já que ele é um exímio articulador, já que ele tem muita habilidade nessa construção de redes políticas, de acordos políticos nos bastidores. Então, é isso. Agradeço mais uma vez o convite e até breve. Ouvimos aí a professora e cientista política Mona Lisa Torres, professora de teoria política da Universidade Estadual do Ceará. E, Igor, o que a professora fala é justamente essa questão do Cid. Naturalmente ele perdeu força nos últimos anos, deixou de ser governador, teve aí o crescimento dessa figura aí do Camilo Santana enquanto liderança política do estado do Ceará. Mas a professora é muito enfática no sentido de que o Cid ainda apita, né, no grupo, ele ainda tem uma voz muito forte, por conta de ser um grande articulador, por ter uma influência entre os municípios do Ceará. Então, de fato, isso se prova mais uma vez na medida em que ele demonstra uma insatisfação e o governador tenta resolver e contemplá-lo de alguma forma, né? Exatamente, assim, quando ele não manda, ele é amigo de quem manda, né? Então acaba que ele tem aí uma influência ainda muito, muito forte, como ela falou, das 65 prefeituras, e tanto que a gente pode tentar aí mapear um pouco dessa reação, desde que
surgiu aí, né, que a Lia Gomes falou sobre essa ameaça dele de romper. Então o ex-governador, né, o ministro Camilo Santana, apareceu logo para dizer, olha, a gente está junto, em 2026 estaremos juntos, o Cid é meu amigo, é um parceiro de todas as horas e tal. Então todo mundo foi aparecendo ali, o Eudoro Santana, enfim, veio essas lideranças políticas aqui do Ceará, todas tentando colocar ali panos quentes. Desembarcou aqui todo mundo de Brasília, né? Os cearenses de Brasília desembarcaram aqui para essa reunião e no próprio fim de semana já foi resolvido, já foi trocado, o Fernando Santana renunciou, o Romeu apareceu aí. Então houve toda essa definição. Agora, é importante a gente ressaltar aqui, Wagner, também que o Elmano não se pronunciou durante essa história toda, né? Ele deu uma declaração muito rápida para o repórter Luciano, né, Rodrigues, aqui do Diário do Nordeste, dizendo que estavam conversando, que estava tendo um diálogo. Ele se limitou a dizer isso. Mas antes, né, durante essa ameaça, depois, agora que já foi definido o nome do Romeu, a gente não tem uma declaração aí do Elmano público, ou mesmo em rede social, nota ou qualquer coisa do tipo, demonstrando qualquer sentimento, digamos assim, qualquer ação ou reação sobre toda essa história. Foi algo realmente ali pelos bastidores, e essa decisão dele que acabou aí, no fim, pro Cid não romper, acabou que o governador teve que fazer esse recuo aí, e de certa forma, direto ou indiretamente, mas o Fernando Santana deixou de ser o candidato, de ser o presidente da Assembleia e virou o Romeu. Pelo menos visualmente, o que parece, Igor, é que a relação dos dois está bem, né? Por que eu digo isso? Os dois estiveram na mesma reunião da bancada cearense lá em Brasília, né? E pelas imagens que a gente acompanhou do governador e do senador nessa reunião, era uma imagem amistosa, de risos, de conversinhas ali exclusivas ali, né? Entre poucas pessoas, então você via ali uma certa aproximação. E quem mandou áudio para a gente também, para contribuir com essa discussão, foi o professor Cleiton Monte, né, cientista político, professor universitário, pesquisador do Laboratório de Estudos sobre Política, Eleições e Mídia, o LEPEM, da Universidade Federal do Ceará. O professor Cleiton Monte, ele fala justamente desse protagonismo, né, do senador Cid Gomes dentro desse grupo, porque ele justamente foi o fundador desse grupo. Vamos ouvir essa reflexão do professor Cleiton Monte. Sem dúvida, o senador Cid Gomes ele é importantíssimo na formação e na consolidação da base aliada desse grupo, né? Já foi mais importante, ele já foi protagonista desse grupo, contudo, pós 2022, principalmente com a ausência dele no primeiro turno, né, com toda aquela cisão no PDT, essa importância dele foi sendo reduzida, mas ele é uma figura de destaque, é um negociador hábil, um articulador de primeira linha, tem um fator simbólico também, porque o Cid Gomes, ele é o fundador desse grupo, né? Todos os membros desse grupo, eles falam do grupo como um coletivo. O Cid, ele é o fundador, porque foi ele que deu origem ao Camilo Santana, né? Ele que de certa forma abriu possibilidade para esse arco de alianças. Então ele tem sim uma influência entre os prefeitos, vereadores, deputados estaduais, deputados federais. Ele é uma figura que tem ainda uma força, principalmente no interior do estado. E o professor Cleiton Monte também fala, Igor, sobre essa questão do Cid querer participar do núcleo decisório, né? Ele é um homem de bastidores, né, naturalmente, e ele gosta disso, né, dessa questão das decisões, das articulações, do pensamento estratégico. Ele já demonstrou isso em diversas vezes, acabou de demonstrar isso na eleição duríssima de segundo turno aqui a Prefeitura de Fortaleza, e ele fala dessa cobrança, né, do Cid estar nesse núcleo da tomada de decisões. Vamos ver esse trecho também. E aí o estremecimento da relação dele com o governo é justamente de se colocar como uma figura de destaque, né? E quando uma liderança do porte do Cid Gomes,
ele pede para si uma maior importância, que ele quer fazer parte do núcleo decisório. E o núcleo decisório é formado hoje por quem? Pelo Camilo Santana, ministro, pelo governador Elmano, em algumas situações pelo deputado Guimarães. Então esse é o núcleo, pelo hoje prefeito eleito, presidente da Assembleia, Evandro Leitão, esse é o núcleo decisório, né? Então ele quer fazer parte do núcleo decisório do governo e já há algum tempo faz críticas ao que ele chama de hegemonia do PT, e quando ele faz crítica de hegemonia do PT, ele quer mais espaço, né? Ele quer que o seu grupo político, aquelas pessoas que são mais ligadas a ele, dentro e fora do PSB, possam ter destaque, inclusive na Assembleia Legislativa. Ao que parece, né, a partir de agora, Igor, vamos observar se essa questão foi pacificada de fato, se essa relação do senador com o governador foi resolvida pensando aí para 2026, embora a gente não consiga cravar nada, né, e que surpresas podem vir. A gente já está acostumado aqui com a política do Ceará, reviravoltas, né, a todo momento. Então, por enquanto parece que o cenário pode estar se acalmando, mas ninguém tem garantia de nada, né? Exatamente, o fato é que houve aí algum ruído, seja diretamente do Cid, seja dos seus aliados, dos seus interlocutores ali, com a cúpula ali do governo, né, os interlocutores do governador Elmano de Freitas. Mas, claro, a gente segue aqui acompanhando e qualquer novidade a gente traz. Perfeito. Igor Cavalcante, muito obrigado pela participação hoje, até a volta. Eu que agradeço, sempre um prazer. Até mais. Vamos agora para um rápido intervalo e na volta teremos o quadro Mais Vozes, com reportagem de Ingrid Campos sobre como a discussão de assistência a cuidadoras e cuidadores parentais tem ganhado espaço na agenda política. Até já. Olá, eu sou Jéssica Welma e venho te fazer um convite para acompanhar a live do Ponto Poder todas as quintas-feiras no YouTube do Diário do Nordeste. Você que gosta de discutir política, está sempre bem antenado, saiba que a gente tem muita discussão para te oferecer. Sua companhia lá vai ser muito bem-vinda, a gente te espera. Você está ouvindo Ponto Poder Contexto com Wagner Mendes. Estamos de volta com o Ponto Poder Contexto aqui na Verdinha, FM 92.5 e nas plataformas de áudio. Dando continuidade ao quadro Mais Vozes, hoje vamos ouvir reportagens sobre como o avanço do fenômeno de envelhecimento da população brasileira e a discussão sobre a assistência a cuidadoras e cuidadores parentais tem ganhado espaço na agenda política, ainda que a passos curtos. Neste episódio do Mais Vozes, a repórter Ingrid Campos apresenta histórias de mulheres que abdicaram de empregos fora de casa e outras vivências para se dedicar ao cuidado de mães que são idosas e que enfrentam problemas de saúde. Vamos ouvir. Olá, eu sou Ingrid Campos, repórter do Ponto Poder. Todo dia é igual para Dona Roseni. Eu acordo, tomo um banho, escovo o dente, venho pra cá. Aí aqui ela tá dormindo, aí eu vou agilizar a casa, vou lavar roupa, vou fazer comida. Aí ela acorda, eu vou higienizar ela, vou dar as medicações dela, vou dar a merenda dela, aí ajeito ela, aí vou ajeitar o almoço dela. É um cronograma parecido com o da Fátima. A minha rotina, eu acordo ela 6 e pouco, ela tem que tomar a primeira dieta. Então nisso ela toma, eu espero ela terminar para dar água, esse tipo de coisa. Aí vou e troco ela, porque ela já passa a noite, né? Aí em 3 horas, essa rotina de ter a dieta, a água. Quando é meio-dia, 1h da tarde, eu dou o banho dela. As duas mulheres que você ouviu agora são Rosenir Cavalcante, de 47 anos, e Fátima Silva, de 39. Elas duas tiveram que abdicar de trabalho externo e outros aspectos da vida social para se dedicar exclusivamente ao cuidado das suas mães, que são idosas e que enfrentam problemas de saúde. E isso é mais comum e grave do que muitos imaginam. Se observar bem, até mesmo na sua família, deve existir uma mulher que abriu mão de muita coisa para mergulhar nesse contexto doméstico.
No caso da Rosenir, a sua mãe, Francisca, teve um acidente vascular cerebral, um AVC, em outubro de 2021, que evoluiu para uma doença pulmonar obstrutiva crônica, conhecida pela sigla DPOC. A dona Francisca também tem Alzheimer e é acamada. Já a Fátima cuida da dona Maria Naide. Ela vivia com um diagnóstico de demência há alguns anos, desde que perdeu um dos 7 filhos. Mas a Anaíde ficou mais dependente da filha em 2023, quando teve um AVC. Ela foi hospitalizada, ficou 9 dias em coma e deixou o hospital com sequelas profundas. Hoje, por exemplo, já não fala, não se movimenta sozinha e precisa de ajuda para se alimentar. A gente parte dessas duas histórias para abordar um contexto muito maior. Aqui, a gente vai mostrar como o Brasil está engatinhando no sentido de criar leis que garantam direitos a cuidadores e seus pais idosos, simultaneamente a esse fenômeno de envelhecimento da população, que só cresce. E nessa dinâmica, normalmente, os descendentes, os filhos, são essas pessoas que assumem a função de cuidado e curatela dos seus ascendentes, que são os pais idosos que precisam cada vez mais de ajuda para desempenhar as atividades do dia a dia. Para mostrar como isso tem sido cada vez mais comum, a gente traz dados do suplemento Outras Formas de Trabalho, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua de 2019. Olha só. O número de familiares que se dedicavam a essa função cresceu consideravelmente a partir de 2016. Há 8 anos, havia 3.700.000 cuidadores nesse perfil, enquanto em 2019, o número saltou para pouco mais de 5 milhões. Une-se a isso o resultado do Censo Demográfico de 2022. A pesquisa mostrou que há mais de 22 milhões de pessoas com mais de 65 anos no Brasil, um percentual de 10,9% da população. Em 2010, para se ter uma ideia, eram 14 milhões, e uma parte desse contingente envelhece perdendo a funcionalidade e ficando cada vez mais dependente de cuidados por terceiros. E apesar de essas responsabilidades que os filhos devem ter com os pais na velhice ser um caminho natural, previsto inclusive pelo Estatuto do Idoso e pela própria Constituição Federal, é inegável que a forma como isso acontece no Brasil gera precarização, redução da renda familiar e mais adoecimento, tanto dos pais quanto dos filhos. Agora, a gente coloca novamente uma lupa nesse cenário. Há cerca de 7 anos, a Fátima largou o emprego como auxiliar de costura para cuidar do filho recém-adotado, o Gabriel, que tem síndrome de Down e é autista. Depois, o seu pai foi diagnosticado com câncer e ela passou a acumular mais uma jornada de cuidado. Em alguns meses, o pai se foi, mas a Fátima não pôde viver o luto como precisava. É que pouco tempo depois, a mãe teve um AVC. E assim, chegamos ao atual cenário. Então, ela não era dependente de mim pra nada, a não ser pra dormir na minha casa. E de 1 ano, 2 anos pra cá, ela ficou totalmente dependente de mim. Então, isso aí mudou muito a minha vida. Foi uma viravolta muito grande, muita coisa aconteceu assim, dela ter essas pioras, ter que levar pra UPA, pra hospital, e nisso ela ficar internada de 15, 20 dias e eu tá pra lá e pra cá. Então, foi muito difícil, muito complicado. Tanto a Fátima quanto a Rosenir fazem parte de famílias numerosas, mas a função do cuidado recai quase que inteiramente sobre elas. Uma parte dos seus irmãos mora em outras cidades, enquanto a outra parte vive em Fortaleza, assim como elas. Somos 6 filhos, 3 mulheres e 3 homens. Só que eu sou a que resolve tudo, né? Eu sou a que vou pegar fralda, vou dar entrada em fralda, vou pegar remédio, vou uma consulta com ela, vou resolver um negócio do banco. Tudo dela sou eu, entendeu? Os irmãos e uma sobrinha de Rosenir dão suportes pontuais com a casa e ajudam na socialização da dona Francisca. Eles também se uniram para remunerar a cuidadora pelo trabalho realizado em prol da mãe, então cada um dá uma quantia para ajudar no dia a dia. A situação de Fátima com os irmãos já é mais delicada. Eles não são mau filho, né? Mas eles nunca chegaram aqui para dizer assim, tu quer ir resolver alguma coisa, a gente fica com ela, não.
Se ela está no hospital, eles não... Só tem um que, quando ela estava internada, ele ficava com ela um dia de sábado, mas você via que não era aquela coisa, ia porque achava que era um... Mas aí tudo é pra mim, eles mesmos não ficam, não. E eles não dão mais nenhuma ajuda, assim? Ajuda a comprar um remédio? Não, eles dizem assim, se tu precisar de alguma coisa, tu fala, tu pede. Eu não gosto, porque eu acho assim que das condições que ela vive, a gente não precisa estar pedindo, porque eles são filhos, eles estão vendo. Elas se encaixam no perfil mais comum do cuidado no Brasil, que é aquele em que há interação direta, pessoal, recorrente e num contexto doméstico. Segundo a PNAD Contínua de 2019, essa também é a modalidade mais feminina e mais precarizada do cuidado. Apenas 2,2% dos trabalhadores da área dentro desse círculo específico são homens. O restante são mulheres. Mas aí, as funções acabam sobrando também para outro grau de descendentes, os netos. Quem ajuda a Fátima, por exemplo, é o Vinícius, seu filho mais velho de 16 anos. Ele até chegou a perder todo o ano escolar de 2023 devido às faltas, já que ele precisava se ausentar da escola para cuidar do irmão. Hoje, ele ainda perde alguns dias de aula, mas já consegue abono para não acontecer o que aconteceu no ano passado, né? E ele pensa, quando terminar os estudos dele ir trabalhar. Aí eu já penso como é que vai ser. Porque, por exemplo, quinta-feira mesmo é dia de eu ir buscar a dieta dela. Ele já fica com eles dois de manhã. Eu vou cedo, ele já fica com eles dois. Eu já fico pensando no dia que ele não puder. Por isso que nós não podemos aceitar que essas condições atuais sejam mantidas. A igualdade de gênero não virá da noite para o dia, mas precisamos acelerar esse processo. E o que a política tem a ver com isso, né? Bom, tudo. No Brasil, essa pauta começou a ser discutida com mais força em 2023, quando o Planalto assinou uma medida provisória para a ratificação da Convenção 156 da Organização Internacional do Trabalho. Essa convenção prevê a igualdade de oportunidades e de tratamento para trabalhadores e trabalhadoras com encargos familiares. É o que explica a Fernanda Pereira Barbosa, membro da Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª Região e coordenadora do Grupo de Trabalho, Gênero e Cuidado do MPT. Além de sinalizar internacionalmente o compromisso do Brasil, né, para valorizar e para dignificar o trabalho dessas pessoas, a ratificação da convenção também atrai a obrigação do poder público em adotar medidas legislativas e políticas públicas com a finalidade de garantir a compatibilização das obrigações do trabalho com os encargos domésticos. Então, o primeiro passo já foi dado. Agora, o texto da convenção está tramitando no Congresso como projeto de decreto legislativo. A matéria está parada na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara, sob relatoria do deputado federal Marcel Van Hatten, que é filiado ao Novo do Rio Grande do Sul. A gente até procurou ele para saber o que estava travando a tramitação, mas não teve resposta. Além dessa convenção, o assunto já era tratado em outros projetos no Congresso, que nunca avançaram efetivamente porque não havia uma articulação integrada. Isso mudou um pouco com a instalação de um grupo de trabalho do cuidado na Câmara dos Deputados. Uma das prioridades é a PEC, que adiciona à Constituição Federal, no seu artigo 6º, a garantia do cuidado oficialmente como um direito. O trâmite é mais lento, porque depende de instalação de comissão especial, mas as discussões continuam. Isso quem explica é a relatora do GT do Cuidado, a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo. O cuidado deve ser reconhecido como um direito, porque daí isso organiza políticas públicas, organiza o orçamento, organiza funcionamento ministerial, inclusive, facilita que a gente, de fato, brigue para estruturar o cuidado na sociedade. Há outras propostas similares avançando no Congresso. É o caso do projeto de lei que inclui a economia do cuidado no sistema de contas nacionais, de autoria da deputada federal cearense Luiziane Lins, do PT. Esse organismo reúne informações sobre o fluxo de renda no país com o objetivo de embasar políticas públicas. Agora é aguardar a tramitação.
Muitos países, eles têm dados oficiais sobre o quanto do produto interno bruto, por exemplo, o cuidado acaba contribuindo para o país. No Brasil, a gente sabe por estatísticas, previsões e pesquisas, mas isso não é um dado oficial, por exemplo, com o qual o Ministério da Economia lida, ou quando, numa lógica mais liberal, com mercados e investidores consideram o Brasil. Então, esse projeto de lei para a gente também é importante. Claro que o efeito dele não é imediato, mas ele vai formalmente reconhecer que cuidado é economia, que se produz através dele. O GT do Cuidado também estuda projetos sobre a regulamentação da profissão de cuidador ou cuidadora e busca espaço orçamentário para tocar as mudanças necessárias. Nesse caso, é analisada a criação de um Fundo Nacional de Financiamento da Política do Cuidado, mas inicialmente a expectativa é contar com emendas parlamentares mesmo. Aliado a isso, o governo federal elaborou um projeto de lei que cria uma política nacional do cuidado, após meses de diálogo em um grupo de trabalho interministerial que também contou com representantes de organizações sociais, entre outros atores. A Luana Simões é uma das pessoas que acompanharam esse processo. Atualmente, ela é diretora de Economia do Cuidado do Ministério do Desenvolvimento Social. Muitas das demandas que vieram da sociedade significam alterações normativas, né, na legislação que a gente tem hoje. Então, de fato, é impossível uma implementação de um plano e de uma política nacional de cuidados sem que haja esse diálogo, né, com o Congresso Nacional hoje. A proposta que está no Legislativo estabelece uma cooperação tripartite para a implementação de políticas públicas nesse campo e fixa alguns termos na nossa legislação. Por exemplo, define o cuidado como o trabalho cotidiano de produção de bens e serviços necessários à sustentação e à reprodução diária da vida humana, da força de trabalho, da sociedade e da economia, e a garantia do bem-estar de todas as pessoas. Já a organização social do cuidado é caracterizada pela forma como o Estado, as famílias, o setor privado e a sociedade civil se interrelacionam para prover cuidado e a forma que os domicílios e os seus membros dele se beneficiam. E assim por diante. Pode parecer bobo, mas a delimitação desse léxico é importante para dar rumos a projetos futuros. Por exemplo, o próprio Plano Nacional do Cuidado, que trará normas mais objetivas a essa discussão. Quando a gente pensa no trabalho doméstico, no trabalho de cuidados em geral, a gente pensa e a gente se construiu assim como sociedade num trabalho que está a cargo das mulheres na família. Então as mulheres cuidam o que elas não dão conta de cuidar. Quando elas não dão mais conta, a gente dá um apoio. E o que a gente está querendo é inverter essa situação, né? O Estado é central na provisão de cuidados. As famílias que não têm condição de prover o seu cuidado ou não querem, tem o Estado como o Estado está lá para todo mundo. As famílias continuam sendo responsáveis, ninguém quer tirar as famílias da equação. A gente quer garantir que as pessoas tenham direito a cuidar, mas que esse cuidado seja compartilhado e que seja de corresponsabilidade do Estado, da comunidade, do mercado também. Você gostava de trabalhar? Gostava. É como eu digo, eu acho assim, quando a gente trabalha fora é cansativo, mas eu tipo da coisa, a sua mente fica, você conhece pessoas novas, você conversa, você ri, você, né? É totalmente diferente de você estando em casa e principalmente você estando só, porque é sozinha. A maioria do meu dia é só, porque ela desse jeito, ele também, então eu fico só. Meu divertimento é ir pra uma missa um dia de domingo, uma quinta-feira, que é onde eu me sinto melhor, mas no centro. Para as cuidadoras, o fator psicológico pesa muito, e essas reflexões de vida e morte se tornam recorrentes. Elas ficam remoendo a idade dos pais e as suas condições de saúde, e isso as adoece. Para Rosenir, projetar o amanhã é um processo doloroso e, inevitavelmente, ela resgata uma dor do passado. O seu único filho, o Nicolas, foi morto aos 24 anos em um latrocínio que ocorreu em 2019, exatamente ao mesmo tempo do agravamento da saúde da sua mãe. Uma vez eu caí em depressão, como ia ser minha vida quando minha mãe morresse, né? Mas tudo, Deus não desampara os filhos, né? Eu tô fazendo esse curso, né? Que eu gosto muito, eu adoro criança, adoro idoso. E eu não tenho preguiça de trabalhar, não tenho medo de trabalhar, mesmo doente. Eu gosto de trabalhar e
Assim, eu de primeiro eu pensava muito, sabe? Como ia ser, porque eu tenho uma irmã que é formada, né? A minha irmã tem um filho que é advogado, eu não tenho mais filho. E eu me vejo assim, tenho medo de, depois que a minha mãe falecesse, eles vão me desamparar, mas eles disseram que não, né? Eles não iam me desamparar, né? Ia ficar do meu lado, ia me ajudar. Que assim, eu cuido de todo mundo. Entendeu? Se você precisar de mim, eu não mido distância, eu não mido... Mas eu fico imaginando assim, e se um dia eu precisar? E se um dia eu cair? Quem é que vai cuidar de mim, né? Se o meu único filho Deus levou, né? É porque a gente sempre foi muito próxima, eu com ela e tudo. Ela sempre, apesar da nossa briga de mãe e filha, mas ela sempre contou comigo. Eu sempre contei com ela pra tudo na minha vida. Quando eu trabalhava, que meu filho mais velho era pequeno, quem sempre ficou com ele foi ela. Então, às vezes eu fico pensando, até o meu marido diz assim, mas tu tem que ir botando isso na tua cabeça, porque tu vai ter uma hora que ela vai ter que ir. Ela vai ter uma hora, porque tu vê que as dificuldades, como é ela, eu digo, realmente eu sei, mas eu não sei se eu estou preparada para isso ainda não. Esse episódio tem produção de Ingrid Campos, que também ficou responsável pelo roteiro e locução. O áudio e sonoplastia é de Kleber Galvão. A edição do Ponto Poder é de Jéssica Welma e Wagner Mendes. A coordenação de jornalismo é de Karine Zaranza. A gerência de jornalismo é de Vila Bessa e a direção de jornalismo é de Gustavo Portoli. Acabamos de ouvir reportagem de Ingrid Campos de um assunto sério e urgente para a política brasileira. Na semana que vem, voltaremos com uma nova reportagem do quadro Mais Vozes, feito pela equipe do Ponto Poder. Vamos para um breve intervalo e na volta receberemos o repórter Bruno Leite. Ele vai falar dos bastidores da eleição da mesa diretora na Assembleia Legislativa do Ceará. Voltamos já. Olá, eu sou Jéssica Welma e venho te fazer um convite para acompanhar a live do Ponto Poder todas as quintas-feiras no YouTube do Diário do Nordeste. Você que gosta de discutir política, está sempre bem antenado, saiba que a gente tem muita discussão para te oferecer. Sua companhia lá vai ser muito bem-vinda, a gente te espera. Você está ouvindo Ponto Poder Contexto com Wagner Mendes. Estamos de volta com o Ponto Poder Contexto aqui na Verdinha FM 92.5 e nas plataformas de áudio. Vamos agora para o quadro O que vi no Legislativo. Recebemos agora o repórter Bruno Leite, que acompanhou de perto a votação na Assembleia Legislativa do Ceará, que elegeu Romeu Aldigueri do PDT para comandar o Legislativo Estadual no próximo biênio. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado, Wagner. Obrigado à audiência que acompanha sempre o Ponto Poder Contexto. Estou aqui. Bruno, como é que foi lá a movimentação, dos bastidores da eleição da mesa? Você que chegou cedo, circulou pelos bastidores da Assembleia Legislativa, conversou com deputados, viu aquela movimentação de votação ali da definição para o próximo biênio. O que é que só você viu por lá, que pode contar pra gente? A própria decisão do Aldigueri, de colocarem o Aldigueri enquanto esse candidato foi tomada de maneira breve, e a convocação para a eleição aconteceu, uma semana depois do anúncio, Pelo que eu apurei lá no dia da eleição, da sessão que, enfim, sacramentou o nome da Aldigueri nessa posição, houve uma movimentação do Aldigueri, do grupo governista, ali dos aliados, para conseguir o apoio de quase todos os deputados, da maneira como ele mesmo conseguiu. Houve um apoio direto dos que fazem parte da base, mas também pontos foram negociados por quem faz parte da oposição para que houvesse essa eleição quase que unânime. Quase que unânime porque eu vou explicar um ponto que está colocado aí, na verdade 2 pontos de divergência dentro dessa eleição. O Cláudio Pinho, que é da oposição, ele é pedetista também, assim como o Aldigueri, mas ele é da oposição, ele indicou algumas questões, como a abertura de galerias, a tramitação de projetos de parlamentares e também até mesmo a possibilidade de tornar as emendas dos deputados estaduais em emendas impositivas, que devem ser cumpridas pelo... Essa é uma demanda longa aí da oposição, Já tem bastante tempo que eles cobram isso. E aí, segundo o Cláudio Pinho,
essas questões foram sim atendidas, foram acolhidas pelo Aldigueri, que deve aí, nesse biênio que vai começar no próximo ano, colocar em pauta essas questões que foram acordadas aí com a oposição. Para além disso, a própria composição da mesa diretora contemplou também a oposição, né? Já é uma tradição, o próprio Evandro Leitão hoje tem membros da oposição ali, sempre muito próximo a ele, e aí tem 2 nomes da oposição que se destacam aí nessa mesa diretora, né? A própria Emília Pessoa, que é uma das vogais da mesa diretora, e também o Felipe Mota, que assume a segunda secretaria na mesa diretora. Bem, uma outra questão que está dentro dessa coisa do Aldigueri enquanto presidente, né, da eleição do Aldigueri enquanto presidente, segundo Fernando Santana, que era o candidato anterior, houve um acordo para que o Aldigueri fosse para o PSB, o Aldigueri que está de saída do PDT, ele conseguiu a carta de anuência na época que o Cid Gomes era presidente do PDT, para sair do partido, entrou na justiça, ganhou agora na justiça, né, e deve ir para o PSB mesmo, e o Cid Gomes, enfim, conseguiu aí esse correligionário enquanto presidente da Assembleia Legislativa do Ceará. Bruno, quando você estava lá, né, no dia da eleição, conversando com os deputados, o que foi que você sentiu ali dos deputados da oposição? Assim, eles estavam de fato contemplados, como foi essa fala aí do Cláudio Pinho? Havia de fato, pelo menos pela maioria deles, esse entendimento de que seriam contemplados nas suas pautas por essa candidatura do Romeu Aldigueri? Como era o clima entre a oposição nesse sentido? O Aldigueri foi candidato único, né? A chapa que foi colocada foi uma chapa única, e as conversas que antecediam a própria eleição do Aldigueri davam conta de uma continuidade desse trabalho de unanimidade que estava sendo feito pelo Fernando Santana, né? Com exceção de 2 parlamentares que não votaram no Aldigueri, os outros demonstravam sim satisfação com essa chapa eleita, com o próprio presidente, esposaram, inclusive, o Cláudio Pinho, o Antônio Henrique também, a gente tem algumas fotos que vieram pra gente lá do dia, posaram junto com o Aldigueri e se sentiram contemplados por essa eleição. Mas o Alcides Fernandes, o pastor Alcides, que é pai do André Fernandes, ele votou de maneira contrária, foi o único voto contrário, e o Carmelo Neto, que é o presidente do PL, não foi para a votação, não votou no Aldigueri nem na mesa diretora que foi eleita. A gente tem inclusive uma fala aí do presidente eleito, né, do Romeu Aldigueri, dele falando justamente como é que vai ser aí a postura dele enquanto presidente do Poder Legislativo Estadual nos anos aí de 2025, 2026, né, o próximo biênio. Então ele falou a jornalistas sobre essa expectativa, né, de assumir essa presidência sucedendo o atual presidente Evandro Leitão. Vamos ouvir esse trecho. 3 mulheres participando da mesa, uma mesa que irá discutir, conversar, dialogar sempre com muita transparência, assim como o Evandro vem fazendo ao longo desses últimos 2 anos, dos últimos 4 anos, e é isso que nós queremos fazer com que a casa, a Assembleia esteja cada vez mais próxima da população, oferecendo serviço. É a 4ª Assembleia mais transparente do Brasil, queremos chegar, se Deus quiser, ao primeiro lugar. Então, da gestão do deputado Romeu na presidência da casa? Humildade, gratidão, lealdade e abrir essa casa cada vez mais à disposição da população cearense. Bruno, vamos falar aqui para o nosso ouvinte como é que foi essa composição aí da mesa diretora, porque se falou aí na participação de mulheres, né, na participação da oposição. Você tem uma colinha aí com o nome das pessoas para a gente falar para o nosso ouvinte? Tenho sim, só para recapitular aqui, né, para quem perdeu qualquer lance desse jogo aí, desse jogo político. O Romeu Aldigueri é o presidente, ele foi eleito enquanto presidente. O Daniel Oliveira, ele está na primeira vice-presidência. A Larissa Gaspar está na segunda vice-presidência. O deputado de Assis Diniz está na primeira secretaria. O Jeová Mota está na segunda secretaria. O Felipe Mota na terceira secretaria. E o João Jaime na 4ª secretaria. E aí, enquanto vogais, a gente tem a Luana Régia, a Emília Pessoa e também o Davi Duran. Parece que é a primeira vez que a Assembleia tem uma segunda vice-presidente mulher, né, na participação aí da
da Larissa Gaspar, que é uma liderança nova do PT, que tem se destacado aí nos últimos anos, com expressivas votações, e agora ela acabou comemorando bastante isso, né, nas redes sociais, essa posição, né, na mesa diretora da Assembleia Legislativa. Agora, Bruno, você falou um pouquinho aí sobre essa questão da ausência, né, do voto contrário. A gente acompanhou isso na campanha eleitoral aqui de Fortaleza, nos debates, né, o então candidato Evandro Leitão, hoje prefeito eleito, falava justamente para rebater o André Fernandes de que tinha sido eleito e reeleito presidente da Assembleia Legislativa, inclusive com o voto do pai dele, o Alcides Fernandes. A gente sabe que os próprios parlamentares comentam sobre essa questão, muitas vezes a oposição acaba votando em um candidato da situação, mas por conta das negociações, das pautas, né, das chapas que recebem ali, inclusive, integrantes da oposição, é uma votação diferente, não é aquela votação tradicional dos mandatos eletivos. Então, é como se a Assembleia Legislativa, o Legislativo, ele tivesse uma outra organização, um outro viés de votação, de relacionamento entre eles. Mas aí tivemos esse desgaste e o Alcides Fernandes, deputado estadual, pai do André Fernandes, acabou votando contra, foi o único voto contra, né? Exatamente. E é engraçado, Wagner, trazer esse bastidor aqui. O Alcides não chegou junto com os outros deputados, ele também não chegou antes ao plenário 13 de maio, ele retardou a entrada, e tanto é que alguns jornalistas não falaram com ele. Eu tava ali no cafezinho e aí eu vi o Alcides chegando e fui até ele, né? Para justamente saber essa posição. Ele chegou alguns minutos antes da votação propriamente dita iniciar, e ele falou com a gente muito rapidamente. Ele reforçou essa indignação com o que foi alegado durante a campanha, né? Que o Evandro sempre trazia essa informação de que foi eleito e reeleito de forma unânime, inclusive com o voto do pai do André Fernandes, que é o Alcides. E ele falou que na verdade, a eleição do Aldigueri seria a eleição do PT. Isso foi nas palavras dele, né? E ele comparou essa eleição com a do próprio Evandro, que na época que foi eleito por ele, era do PDT e depois acabou indo para o PT, enfim. E aí ele fez questão de dizer que ele era antipetista. E já que ele era antipetista, que essa chapa para ele representava o PT, então ele votaria de maneira contrária, e que não houve nem mesmo conversa com o Aldigueri, né? Ele, inclusive, falou no próprio plenário que votaria de maneira contrária e que, enfim, com isso não deu nem brecha para que o Aldigueri fosse conversar, tentando ainda convencer ele de que fosse votado pelo Alcides, né? Inclusive, Bruno, você falou na entrevista que você fez com ele, a gente pode ouvir agora esse trecho, né, da entrevista do próprio Alcides comentando sobre isso, né? Sim. Continuo ainda com a mesma postura. Essa é a chapa do PT e eu sou antipetista, vou votar contrário. Como é que você avalia a candidatura do Aldigueri? Quando eu votei no Evandro era do PDT e se converteu ao PT. Então sempre eles começam assim, de um partido e de repente vai para o PT. Então, antecipadamente já tenho o meu voto contra. Vou votar contra, continuo com a mesma postura. É uma chapa completa do PT. Houve algum tipo de conversa entre o Aldigueri e o senhor nesse processo? Não tem, porque eu não abri nenhum precedente para isso. Eu já disse que no plenário já falei que não tinha conversa, que as possibilidades eram zero, então ninguém me procurou. Eu estou com a mesma postura de votar contrário. E essa fala foi logo antes da votação. Ele entrou depois dos outros, e o engraçado é que ele também saiu antes de que todos saíssem, depois de encerrada ali a sessão. Ele se retirou, os outros ficaram para cumprimentar o presidente eleito, enfim, houve aí várias conversas também com a imprensa, com os aliados, com os parlamentares, mas ele saiu logo do plenário e também não deu as caras depois. Pois é, tem e também teve o episódio do Carmelo Neto, que acabou não votando, ele acabou viajando aí para o interior. Parece que você votar contra é um pouco mais pesado do que se ausentar, né? Então, essa foi a estratégia do Carmelo. A questão da data da votação da mesa diretora é uma data em que os parlamentares se organizam para estar em plenário, né, para poder votar, participar, algo que o Carmelo acabou não priorizando, né? E é claro que ele não tinha esse discurso, né, do próprio Alcides, mas a postura dele de se ausentar também dá o tom, né, da falta de motivação que ele tinha de votar na candidatura indicada pelo governo.
Realmente. E o Carmelo se coloca nesse lugar de ser esse maior opositor ao governo do Elmano dentro da Alesse. Foi uma postura também, né? Essa ausência foi uma postura. Uhum. O que é que você viu lá de mais interessante, Bruno, que você conseguiu identificar de movimentação, de vamos dizer assim, de embates mais duros ou de críticas mais fora do tom desse dia? Eu acho que embates ainda não surgiram ali, mas o que surge é quem vai ser esse líder ou essa líder do governo dentro da Assembleia. Fica essa dúvida, já que a gente tem nomes importantes da base na mesa diretora, né? O que o próprio Romeu, ele é o atual líder do governador, né? E aí o governador vai ter que indicar aí outros nomes, né, para ser líder, vice-líder, toda aquela questão, porque é um nome importante, é uma posição importante para o governador, né? O líder, ele tem aquela função de ser um articulador dos projetos que o executivo está pensando, para dialogar com os deputados uma solução, né, adaptação do texto ou aprovação, né? Hoje o governador Elmano não era o líder, mas atuava muito nesse sentido, né, de ajudar o governo nas votações, vamos dizer assim, nos abacaxis que chegavam na Assembleia Legislativa. Tinha essa função ali de articular muito ali na Assembleia Legislativa, ajudando o hoje prefeito eleito Evandro Leitão nessa missão, que na época ele era o líder do governo. Então você vê também esse movimento, esse desafio, né, do governador indicar uma nova liderança, e aí você vê todo o processo se repetir, né? O Evandro era o líder do governo, virou presidente da Assembleia, e agora aconteceu o mesmo com o Romeu Aldigueri. Então a gente vai seguir acompanhando aí, porque no dia eu até tentei puxar com os aliados ali, quem é que vai ser o novo líder, até com a própria oposição, e dentro desse hall de apostas aí, não surgiu nenhum nome aí não, viu? Houve até a expectativa de que o próprio Romeu pudesse dar essa indicação, né? De que ele pudesse falar sobre quem seria esse líder, que ele pudesse indicar, mas pelo visto ele não indicou, deve deixar aí para o governador mesmo. O Daniel chegou a comentar isso, mas acabou não se cumprindo ali. Conversei com outros nomes e ninguém indicou um nome não, ninguém pontuou um nome não. Ninguém bateu esse martelo, Exatamente. Né? Bruno, é isso. Obrigado aí pela participação. Nas próximas semanas você volta. Sempre de olho aí no Legislativo, na Câmara, às vezes na Assembleia também, né? Sempre conversando aí com os parlamentares para trazer ali as novidades para o nosso ouvinte. Valeu, Wagner. Até a próxima. Lembrando que você pode compartilhar o nosso programa, né, a partir das plataformas de áudio. Você coloca lá na aba de pesquisa .poder e aí você tem acesso ao nosso conteúdo semanalmente. Apresentação e produção Wagner Mendes, áudio e sonoplastia Kleber Galvão, apoio técnico Glauber Souza e Samuel Macedo. Até o próximo sábado. Você ouviu Ponto Poder Contexto com Wagner Mendes.